A música tem o poder de transformar vidas, seja unindo pessoas ou ajudando-as a descobrir sua própria identidade. Mas o acesso à educação musical ainda é um privilégio para poucos. Em comunidades periféricas, projetos sociais muitas vezes são a única porta de entrada para crianças e jovens descobrirem esse universo. Em seu documentário Eu, Tu, Nós, Histórias de Vida e Música, a jornalista Gabriela Franco aborda a importância da música na trajetória desses jovens e como a cobertura da mídia pode dar visibilidade a essas histórias. Esse é o tema do MAC Entrevista de hoje e Gabriela Franco é a nossa convidada. O MAC Entrevista está começando. Gabi, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer estar falando com você hoje. Obrigada a vocês, fiquei muito feliz de estar aqui também. Para começar, eu queria saber um pouco de como surgiu esse tema e por que você escolheu fazer um documentário. Bom, eu acho que sempre soube, desde o começo assim, da graduação, que eu queria fazer algo cultural, né, na área da cultura e tal. E ao longo da graduação também eu tive uma oficina, inclusive, com o professor que foi o meu orientador. Eu tive uma oficina sobre análise musical, crítica musical. Enfim, comecei a me aproximar um pouco disso, comecei a me interessar muito. Eu sempre gostei muito de música e de conhecer a história dos artistas e tal. E aí, chegando perto da hora de escolher, eu fui pensando como eu poderia me desafiar, né? Fazer um trabalho que, claro, fosse algo que eu gostasse, mas que me desafiasse também. E, enfim, pensando, né, na cidade que a gente vive, que é uma cidade muito desigual, e eu queria entender como a música impacta a vida das pessoas de formas diferentes, né? Além de ser algo que dá prazer, que une as pessoas, quais outros impactos ela tem. Então, e aí, né, como é algo que precisaria do sonoro e do visual, eu decidi fazer um documentário. Também sempre gostei muito de fotografia, do audiovisual como geral, assim. E então escolhi o documentário por isso, assim, porque achei que ia ficar uma junção legal, a imagem com o som, e porque eu queria que tivesse o rosto dos meus personagens, né? Meus personagens não, dos personagens do documentário. E então foi isso, assim, foi por esse motivo. E aí eu descobri o universo dos projetos sociais e me apaixonei, assim, foi uma escolha muito certa mesmo para mim. E como você chegou até esses dois projetos e por que você decidiu focar nos alunos, dar essa visão mais visão das crianças para a música, né? E não focar nos professores ou na história dos institutos em si? Eu acho que, bom, primeiro respondendo a primeira pergunta, eu encontrei pesquisando e aí um contato me levou ao outro, assim. Então foi muito legal esse processo também, porque uma professora me indicou um outro lugar e aí eu fui e fui descobrindo. E também uma questão assim no começo, né, para todo mundo que faz TCC, no começo é um pouco difícil encontrar suas fontes e tal, mas é um processo que demora e se você der o esforço que ele precisa, você vai encontrar fontes muito legais. Então foi assim e eu acho que eu escolhi as crianças porque eu acho que a infância tem uma dimensão muito mágica, né, assim, especialmente com a questão da arte, eu acho que a criança recebe isso de uma forma muito diferente. E porque eu queria falar também sobre o futuro, assim, né? Então, tipo, eu trouxe professores que foram alunos de projetos sociais, eu queria dar esses dois lados da história. Então, de alguém que está começando com todos os sonhos e expectativas e de alguém que passou por isso e seguiu na carreira e tal. Enfim, porque é muito legal entrevistar criança também, é algo... Assim, eu entrevistei pré-adolescentes, né? Eles têm uma visão muito legal sobre as coisas e muito fresca, assim, então acho que foi por isso, assim. E particularmente uma coisa que me chamou muita atenção foi que o título do projeto não é só o nome dele, né? Realmente ele é separado em 3 partes e cada parte conta a mesma história de um ponto de vista diferente. Essa já era a sua ideia desde o começo? Surgiu na criação do roteiro? Eu lembro o dia que eu decidi que eu ia fazer algo assim, foi bem no começo, eu não tinha conhecido ninguém ainda. Mas eu pensei que eu queria falar da música em âmbitos
Então, no âmbito individual, né, o que a música traz de poder assim, na identidade, que nem você mesmo falou. A relação entre o eu e o tu, né, então, entre duas pessoas, o professor e o aluno. E o nós, que é o âmbito coletivo da música, porque tem muito esse poder, né, de unir, de criar uma identidade coletiva também. Então, desde o começo eu sabia que eu queria fazer essa divisão para poder abordar esses diferentes aspectos. E isso acabou orientando também um pouco a forma como eu fiz as entrevistas. Eu já sabia que eu queria fazer assim. Claro que durante o processo a gente tem que estar aberto a mudar, né, de ideia caso não dê certo. Mas deu muito certo nesse caso e, enfim, acho que foi bom para isso mesmo, para contar a história de pontos de vista diferentes. Sim, o resultado ficou muito legal. E durante o processo, teve algum momento que você achou que você estava se aproximando demais, ficando muito próxima da história? Ou o contrário, que você estava distante, você tinha que se aproximar um pouco mais? Olha, eu acho que é difícil ficar distante nesse caso, porque, assim, eu acabei criando uma relação meio afetiva com os projetos e com as pessoas. E, enfim, isso às vezes pode te atrapalhar, mas eu acho que nesse caso, eu acho que foi muito bom, porque assim, quando você está gravando alguém, você está meio que invadindo a intimidade da pessoa, a pessoa já se sente num outro lugar do que se fosse numa conversa, né? Então eu acho que a relação que eu criei com os entrevistados ajudou a trazer uma naturalidade para isso também, sabe? Para eles se sentirem confortáveis para se abrir, para até chorar na frente da câmera. Então, tipo, como eu também convivi muito com eles, né? Fui muitas vezes lá, não tem como não se envolver, sabe? Até porque eu, sei lá, eu tenho uma relação muito próxima, assim, com a música. Eu não sou musicista, não toco nada, mas eu acho que toca em mim num lugar bem profundo e, assim, ver a história dessas pessoas com certeza me tocou muito, sabe? Então, desde o começo eu já estava 100%, tipo, envolvida mesmo. E até hoje tenho relação com essas fontes, assim, tipo, então... Sim, você acompanha a história deles até hoje. Então, você lembra como foi Você sabe como foi a reação deles quando eles viram o documentário pronto? Então, agora, no momento, eu estou combinando com uma das escolas de fazer uma apresentação do documentário lá. Então, eu vou poder ver a reação deles, né? Mas quem eu sei que já viu foram os professores, que ficaram muito felizes, assim, né, de ter a história contada dessa forma. E acabou uma coisa muito interessante, acabou que as duas professoras, a Bia e a Juliana, elas se conhecem. E elas não sabiam que a outra era uma fonte do meu documentário, elas descobriram assistindo. Elas tocaram juntas numa orquestra lá. Então, também legal, assim, eu achei isso muito interessante. Mas ainda não sei o que os alunos vão pensar, porque ainda não estive com eles de novo para assistir, mas isso vai acontecer em breve, acho. Eu tenho certeza que eles vão adorar. O nosso papo está muito legal, eu estou adorando saber um pouco mais sobre o seu documentário, mas a gente vai fazer um rápido intervalo agora. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouco sobre o papel da arte na educação do brasileiro. O Mac Entrevista volta já.
Mac Entrevista está de volta. Hoje a gente está com a Gabriela Franco, autora do documentário Eu, Tu, Nós, Histórias de Vida em Música. Gabi, no último bloco a gente ficou de falar sobre o papel da educação no brasileiro, né, na vida do brasileiro, porque durante o documentário a gente vê o caso de um dos seus entrevistados, um dos seus personagens, que a família não apoiava muito ele, né, falava que a música não ia dar dinheiro, não ia dar futuro. E a gente sabe também que nas escolas a arte, no geral, não é muito valorizada. Você acha que valorizando mais a arte nessas etapas de fundação do ser humano pode mudar um pouco esse preconceito que as pessoas têm com a música, no geral, com a arte? Com certeza, eu acho que também, quando você me perguntou, né, por que eu escolhi crianças, eu acho que porque elas estão aqui também para trazer essa mudança, né? Então, o Adrian, né, que é esse personagem, ele tem 13 anos e ele tem uma maturidade, assim, para essas questões que é muito impressionante. E eu acho, assim, que a arte tem tudo a ver com isso, a música, né? Porque a música, ela não dá só não dá só um conhecimento técnico, né, para os alunos. Ela aproxima os alunos de um senso crítico também. Então, formação de pensamento, de opinião e muitas outras questões assim de disciplina, de empatia com o outro, de um senso de coletividade que são muito importantes para a formação de qualquer ser humano, né? E eu acho que o nosso país bom, difícil falar do nosso país, mas a gente se beneficiaria muito disso, assim. E de fato tem muitos projetos no Brasil, acho que eles são super importantes. E eu acho que a arte tem que ser valorizada sim, porque ela faz parte do conhecimento, né, da nossa história e tal, e enfim, de ser os seres humanos melhores também, né? Quanto tempo você ficou acompanhando, quanto tempo durou esse processo do documentário e desde o começo você já sabia que iam ser esses 3 personagens ou você passou por outras opções? Então, eu comecei em fevereiro a entrevistar, né? A essa altura eu tinha uma fonte, que era uma professora, era a Juliana, mas no caso eu fui visitá-la no Instituto Bacarelli, que é um outro instituto em que ela dá aula, e não deu certo lá. Tinha toda uma burocracia, né? Porque às vezes a gente romantiza um pouco, mas assim, tem muita burocracia para fazer documentário, principalmente, para pegar a imagem das pessoas. E aí, ela me levou para o outro projeto dela, então assim, demorou um pouco para engatar. E a questão dos personagens foi, assim, um pouco natural eu ir sentindo quais personagens iam trazer histórias diferentes umas das outras, né? E iam se sentir também confortáveis para se abrir, né? Quem prestar atenção, assim, vai ver que no começo do documentário, quando o Adrian entra, ele tá com um amigo do lado, né? E a minha ideia era falar sobre os 2 amigos e tal. Mas a história do Adrian, ela acho que me envolveu tanto, assim, porque eu acho que ele tinha muito a falar também. Então foi um pouco sentindo, assim, quais personagens queriam falar e podiam me trazer também uma dimensão diferente, né? Os desafios de cada um, a forma como cada um começou também foi diferente. Então foi assim, tiveram personagens que acabaram não entrando, porque também tem uma questão narrativa, né? Da narrativa fazer sentido. E aí colocar um personagem assim que não faz parte desse ecossistema, digamos, ia quebrar um pouco essa narrativa, né? Mas eu tive sorte, muita sorte, porque encontrei pessoas muito incríveis, assim, muito interessantes e que compartilharam comigo coisas assim, sei lá, me senti honrada, sabe, de saber, enfim, de estar por dentro dessas coisas. Então, foi isso. Dá pra ver que você realmente se envolveu bastante com a história. Você falou que pro seu projeto era o ideal, que você tinha que estar ali muito dentro da história daquelas pessoas. Uhum. Você acha que, na sua opinião, foi uma coisa específica do seu projeto que funcionou nesse caso, ou o jornalismo em si deveria ser mais humanizado e menos impessoal?
Eu acho que, bom, eu sou suspeita, mas eu acho que o resultado é muito diferente quando você está inserido, né, no ambiente. Acho que também, por isso que eu queria fazer algo um pouco fora, assim, da minha zona, né, tipo, eu me desloquei bastante para ir para os lugares, mas isso fez parte também do processo de eu entender as realidades diferentes que vivem na mesma cidade, enfim. E eu acho que isso deu todo o tom do meu trabalho, né? Porque imagina fazer uma entrevista dessa por e-mail, não tem como, sabe? Você não vai pegar as mesmas dimensões, a pessoa não vai se sentir confortável. Eu acho que algo muito importante, assim, para quem faz documentário, na verdade, para quem é jornalista, é você se humanizar também perante o entrevistado, né? Você mostrar que você não é uma autoridade ali, você não é alguém que é superior em nenhum sentido. Você tá ali para ouvir e às vezes para ser ouvido também, sabe? Então eu também compartilhava coisas com eles, a gente almoçava juntos, tipo, a gente tinha um convívio que não era só entrevistado e entrevistadora, tipo, enfim, eu acho que isso fez toda a diferença. Eu sei que hoje em dia, às vezes, isso não é possível, né? Com a rapidez das coisas e as demandas que a gente tem como jornalista. Nem sempre dá para você estar com a sua fonte e, enfim, conhecê-la a fundo, mas eu acho que quando a gente tem essa oportunidade, é importante usar ela bem, assim, sabe? E honrar a história das pessoas também. Porque, né, elas também estão ali... Elas também estão ali se abrindo, sabe? A gente tem que lembrar disso também. E se não fosse por elas, o trabalho não seria nada. Então, acho que eu pensei muito nisso, assim. E agora que você já está formada, como tá a vida depois da faculdade? Ai, que tenso, né? Fala sobre isso. Olha, é difícil, né? Porque, assim, a gente sai com vários sonhos e tal. E é uma caminhada, né? Então, eu acabei de sair do meu primeiro emprego para ir para outro agora. Mas eu acho que, assim, o TCC e todo esse projeto me deu muito a chance de me aproximar de algo que eu realmente quero, sabe? E de fazer isso num ambiente acadêmico, que é muito legal, porque ainda você pode aprender, pode errar e pode tudo isso. Mas então acho que é importante ter isso em mente depois que você sai, né? Porque a gente acaba trabalhando com coisas que a gente não quer às vezes, mas faz parte, é aprendizado também. E é importante, assim, buscar oportunidades que tenham a ver com você mesmo, né? Se você tiver essa possibilidade de escolher, assim. Porque tem, sabe? Se você buscar, tem, assim. Mas tá tudo bem, assim. Tô indo. E para finalizar, que dica você tem para nós estudantes que estamos chegando agora nessa parte de fazer o TCC e para futuros jornalistas no geral? Bom, eu acho que o que funcionou muito pra mim foi, claro, pra todo mundo, né? É escolher um tema que te toque, assim, que te mova, né? Então, escolha algo do seu universo, não necessariamente do seu universo, né? Porque, enfim, é bom também você sair do seu universo, mas algo que minimamente você tem uma conexão, porque você vai ficar muito tempo tratando daquilo, enfim. Isso já falam pra gente na faculdade, né? Mas uma outra coisa legal, assim, importante também é você... É difícil, mas não se pressionar tanto a atingir um resultado específico, porque às vezes o melhor resultado vai vir com o tempo e com você aceitar que as coisas não vão sempre do jeito que você quer, né? E assim, começar cedo o seu trabalho, né? Tipo, desde o começo ir buscando fontes e ir se aprofundando no assunto. E eu acho que para jornalistas eu não sei dizer, porque eu ainda também tô tentando virar jornalista, assim. Então, mas eu acho que se manter verdadeiro a você mesmo, né? E ir atrás das histórias que você quer, por mais que você tenha medo, receio, a recompensa é muito grande, assim. Então, acho que é isso.
Gabi, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu gostei muito de conversar mais com você, saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Foi um trabalho que eu adorei acompanhar, ver. O tema que você escolheu era muito interessante, os personagens eram muito cativantes. Então, muito obrigado e sucesso para você no restante da carreira. Obrigada para você também. Esse foi mais um Mac Entrevista. Se você quer rever esse ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.